Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre Bake, né? Como tá fazendo as texturas renderizadas e tal. Bastante gente me pediu, né? Inclusive o parceiro João Felipe também. Então eu resolvi fazer. Esse tutorial vai ser um pouco longo, então eu peço que quando for ver esteja com mais tempo aí pra, né, ver sem pressa e presta bastante atenção para não ficar com dúvidas depois, se não conseguir fazer. Beleza? Bom, então vamos lá. Eu peguei um 3D aqui para tentar explicar um pouco mais a fundo, né, como funciona. Para você fazer um bake, né, uma, uma imagem ali, uma textura, você precisa ter um bom 3D. Na verdade, precisa ter um bom UV-map, né? Você precisa desdobrar todo o seu 3D, colocar ele aqui em uma textura e então a partir desse mapeamento que você fez, o Blender vai imprimir o resultado daquele render na sua textura. É basicamente assim que funciona. Então, se você tiver como é que fala? Uma textura tipo essa aqui, bugada, não vai funcionar, não adianta fazer. Você vai precisar mapear o seu 3D e aí sim, né? Quando ele abrir aqui, você vai fazer a textura correta. Mas eu acho o que mais dá esse problema são coisas assim, ó, são, né, tubos, coisas mais redondas, elas dão esse problema. Cabine geralmente não dá. Geralmente, né? Se der problema, você vai ter que fazer o que eu vou fazer aqui, já para mostrar para vocês. Bom, eu vou primeiro arrumar um jeito de fazer esse UV. Como? Eu preciso fazer um corte nesse 3D para que ele, né, realmente abra aqui. Aqui embaixo. Como eu posso fazer isso? Eu vou primeiro achar um lugar bom para fazer esse corte, porque esse corte vai ser onde vai ficar as extremidades das texturas, né? Então, quanto mais escondido você puder fazer ele, melhor. Vou fazer ele mais ou menos aqui. Eu acho que aqui é um bom lugar para fazer ele. Ah, deixa eu ligar o negocinho que mostra aqui. Vocês segurem o Alt e cliquem com o direito sobre uma parede, uma linha, que ela vai te dar todo o segmento dessa linha. E aqui eu vou apertar Ctrl E, Ctrl E, eu falo uma coisa e aperto outra. E vou aqui em Mark Sam. Olha, ele marcou essa linha vermelha. O que essa linha vermelha significa? Essa linha vermelha significa, ela está simulando o corte que eu, né, que eu faria nesse modelo. Então vou apertar Unwrap. Ó, ele abriu aqui, né, em uma imagem só. Aqui é esse início, né? Lá em cima é o final do modelo. Ah, Lucas, mas é só usar o Smart UV, não sei o que. Use o Smart UV, use o Smart não sei das quantas lá, né? Galera, eu não recomendo vocês usar isso aqui. Por que que eu não recomendo? Porque esse tipo de mapeamento, ele está criando cortes no seu modelo, cortes esses que não existem, ó. Ele não está cortado aqui, ele está junto. E qual é o problema disso? Que quando você colocar essa textura com esse modelo no jogo, há grandes possibilidades de ficar bugado. Quando o jogo lê essa textura aqui e ele vê que aqui não tem um corte, ele vai começar a atravessar preto, um risco preto para esse lado. Entendeu? Eu falo isso por experiência própria mesmo. Quando eu fui fazer a minha caçamba da Librelato, eu tive esse problema. Porque eu fiz as marcações, né? Fiz essas marcações, mas não fiz o corte propriamente dito, que no caso é o V, que é hip, né?
Você separa, você deixa independente as paredes. Elas se encontram, mas elas não são elas não estão grudadas. Elas só estão exatamente no mesmo lugar, mas estão separadas. Beleza? Então procurem sempre usar o unwrap mesmo primeiro, que é para não ter erro. Bom, essa parte aqui, né, que é essa coisa aqui, essa parte maior, ela já está feita. Eu vou fazer a mesma coisa nessa. Vou achar um lugar que fique um pouco mais escondido e vou selecionar e marcar. Em cabines, essas coisas, vocês podem usar a seleção de paredes, né, de edges aqui. Aí vocês vão marcando, tal, e apertem o Mark Sim para marcar ali a seleção. Vou dar aqui um Mark Sim, Ctrl E, Mark Sim. Galera, façam isso com muita paciência, não façam correndo porque vai dar errado e vocês vão ter que refazer de novo. Essa parte de preparar o VMAP é muito importante para o resultado final, então não façam correndo porque senão vai dar errado. Bom, os dois estão mapeados, né? Só que eles estão muito pequenos em relação em relação à textura. O que eu posso fazer? Posso cortar ele mais vezes. Por exemplo, onde que eu poderia fazer um corte aqui? Mas que eu acredito que nesse aqui eu acredito que não, mas aqui acho que dá para abrir um cortezinho aqui, ó. Deixa eu ver, marque sim. Para deixar eles um pouco maior. Quanto maior eles ficar a peça, maior ficar a peça na textura, melhor vai ser a qualidade dela. Então, as peças que ficarão mais à mostra, vocês deixem assim maiores na textura. E as que ficarão mais escondidas e tal, vocês deixam menores. Acho que tá bom. No caso, essa parte aqui. Opa. É essa parte aqui, ó. Certo? Bom, com o meu V já feito aqui, eu vou criar uma textura para ele. Vou vir aqui em New. Colocar aqui Escape. A textura vocês escolham tamanho, sempre escolham tamanhos proporcionais, entendeu? Tamanhos que vocês já tenham visto em que não tenham dado erro, por exemplo, 1024, 2048 e 4096, se eu não me engano. Mas 4096 eu não recomendo vocês usarem no jogo porque ela dá muito peso no jogo, fica muito pesado. O que eu recomendo vocês fazerem, se vocês quiserem uma qualidade e um desempenho bacana, é renderizar em 4096 e depois vocês vão no Photoshop e reduz ela para 2048. A qualidade é praticamente a mesma, só que bem mais leve mesmo. Então façam isso e usem bastante, como é que fala? Juntem bastante peças, tá? Na hora de fazer o render, para você não ter que ficar fazendo várias texturas. Você junta todas as peças ali, depois junta ela com mates diferentes, né? Cadê? Eu vou até ensinar vocês a fazerem mates diferentes para ficar mais fácil na hora de texturizar ou de separar, na verdade, né? Veja só. Eu vou duplicar esse anel aqui e opa, duplicar esse anel aqui e vou selecionar ele, vou separar ele por enquanto, só para me trabalhar melhor com ele. Digamos que isso aqui é o suporte, tá? Um suporte bem paia mesmo. Não, suporte, deixa eu ver. Add modifier, vou dar um solidify nele. Deixar mais
mais fininho assim. Apply. Como ele tá com esses cantos quadradinhos, acho que dá pra mim usar o Bevel. Ah, não dá pra usar o Bevel, que ele vai coisar esses cantos. O que eu posso usar aqui, no caso desse Solidify, é usar o Ctrl R para ele dar me dar essas linhas aqui, ó. Ctrl R e você vai adicionando linhas. É, ficou menos pior. Dá um unwrap nele. Ele está todo bugado, ó, esse tipo de coisa que acontece. Então o que, é que eu vou fazer aqui? Vou usar o Mark Sim. Aliás, deixa eu colocar as linhas, outras linhas aqui também. Aí agora ficou melhor. Vou usar o Mark Sim nessa linha aqui, ó, de dentro. Mark Sim. Aí, ó, ele já desdobrou. E aí a gente duplica, coloca aqui mais ou menos. Isso. Aí, ó, bonitinho. O que vocês podem fazer para ficar mais fácil, né, e vocês terem uma peça só e separar ela rapidamente é usar os materiais. No caso aqui eu vou colocar escape. E aqui eu coloco suporte. E aí eu junto os dois. E, ó, escape suporte. Aí aqui eu clico no Edit Mode, né? Clico em Select e ele vai selecionar o escape. Deselect. Entenderam? Bem bacana. E, bom, aí para fazer o render em si, eu vou ensinar os dois tipos de renders que eu mais uso, que é o Ambient Occlusion e o combinado. O Ambient Occlusion, vocês vão mudar aqui para Cycles Render, que ele vai dar um render mais ou menos para vocês. Use nodes, colocar use nodes. Os materiais, se vocês tiverem feito no Blender Render, quando ele aparecer aqui, vocês cliquem em Use Nodes, tá? Deixa eu ver, Ambient Occlusion, vou diminuir o Factor, aí ó. Viu? Bom, aqui a gente dá um unwrap de novo. Eu vou aumentar essas peças que são mais visíveis, deixar elas maiores aqui. E nós ainda vamos recortar essas linhas, tá? Vamos abrir os cortes nelas. Ó, então tá ok. Eu já criei a textura? Sim, já criei. Puxa uma aba nova aqui, ó. E vai aqui, muda para Node Editor. Aperta N para tirar aquela aba que aparece aqui do lado. E aqui no Node Editor, esse aqui é o básico dos materiais. Eu já fiz um vídeo sobre como tá fazendo os materiais e tal, o básico ali do Cycles. Depois vocês deem uma olhada, vou estar tentando deixar aqui na tela. Abram e já deixam aí para dar uma olhada depois. Shader não, Texture. E coloquem Image Texture. E aqui dentro vocês colocam a escape. Beleza? Deixa eu só separar isso aqui um pouquinho, né? Eu recomendo vocês darem uma organizada antes para não ficar nada sobreposto em cima da textura. E cadê? Vem aqui na
na aba de render, né, na câmera ali. Procura essa guia Bake. Seleciona aqui em Bake. Ó, no Active Imagem for Escape 1. Esse acaba sendo um pouco do trabalho de usar uns materiais como, né, como separador. Você tem que pegar e fazer a mesma, colocar a mesma imagem em todos eles. Ó, agora vamos tentar de novo. Eu vou colocar aqui o render como Ambient Occlusion, tá? Depois eu uso o Combined para vocês terem uma ideia. E ele vai fazer o render. O Bake. Aqui, ó. Se eu apertar Alt mais Z, eu já mudo para o modo textura, ó. Aqui eu já tenho uma textura mais ou menos de como vai ficar. Você fala, mas tá muito ruim, né? Tá com pouca qualidade. Então vocês vêm aqui em Sampling. E aqui, ó, Samples. Aqui esses são os samples dessa vista, né? Que são só 10, ó, só para ter uma ideia. E aqui são os samples do render, no caso do bake também. Então vou colocar 20 de samples aqui. E vou dar outro bake. Quanto mais samples, melhor vai ficar a qualidade, só que vai demorar bem mais o seu render. Então vamos fazendo o teste, ajustando e tal, para quando vocês tiverem certeza de que está bacana, aí vocês colocam bastante samples e deixa melhor, ó. Fica mais fino. Aqui a textura também influencia muito. Eu estou usando uma textura de 1024, então, né, não tem como ter tanta, como é que fala, nitidez, né? Se fosse uma de 2048 ficaria bem melhor. Mas vocês também têm que ter uma visão de como ele vai ficar no jogo. Se você vai ver esse escape a essa distância aqui, não tem por que você, né, fazer uma textura para ele ficar perfeito aqui dentro. Não tem lógica, vai ficar um peso que você não vai praticamente nem reparar. Ó. Se eu for jogar e ver ele a essa distância, tá uma textura ótima, tá muito bom. Inclusive aqui dentro, ó, tá escuro lá dentro também e tal. Então também tenho essa noção, né, da distância que você vai ver aquele objeto. Geralmente eu uso textura um pouco maiores na parte da cabine, partes plásticas assim, né, que ficam em volta aqui, ficam mais à mostra. E em partes mais internas assim, eu geralmente uso uma textura só, ali mais ou menos, né, no desempenho e qualidade, e fica bacana. Bom, e o bake combinado, né? O bake combinado você pode criar aqui uma cor para sua textura. Eu tinha deixado tudo branco. Independente de você ter feito cor no material, se você colocar no modo Ambient Occlusion, ele vai sair branco aqui embaixo. Então não tem problema. Eu vou colocar uma cor cinza aqui no escapamento. Não, não tão cinza também, né? Um cinza mais ou menos assim. Isso. E aqui no suporte eu vou colocar uma cor mais preta. Uma clareadinha. Aí. Aqui é bastante útil aquele tutorial que eu falei, e não só o meu, como outros bem melhores, né, de pessoas bem mais entendidas na área de renderização e tal. Se fizer um bom material aqui, você vai ter uma boa textura, né, um bom resultado no render. Então eu vou colocar aqui para renderizar combinado. Vou voltar aqui em cima. Opa, Combined. Eu vou até dar uma reduzida no meu sample para o meu PC não explodir. Vamos lá. O combinado demora um pouquinho mais, né, para que ele tenha efeitos e tal.
Então ele é um pouquinho mais demorado, ele exige um pouquinho mais do computador. Ó, temos aqui a textura já renderizada. Vou apertar Alt mais Z, eu consigo ver ele no modo textura. Ó. E é isso aqui, ó. O básico é esse. Não adianta também vocês colocarem efeitos cromados e coisa e tal, entendeu? Porque isso vai acabar atrapalhando vocês no jogo, né? Uma textura com reflexo vai acabar atrapalhando o reflexo do próprio jogo. Então, procurem usar texturas sólidas assim, né? Pensando no resultado que vocês vão ter lá no game, com os shaders do game. Bom, o básico é isso. Deixa eu ver uma outra coisa. Por exemplo, eu acredito que seja o básico, seja isso, entendeu? Mas no caso de... Opa. Oh meu Deus, sumiu minha imagem aqui. Vocês podem fazer um render com essa imagem também. Acaba ficando mais leve o render. Ele já renderiza com a imagem. Certo? E se você quiser adicionar algum efeito, alguma coisa, por exemplo, vou colocar um Taurus aqui. Isso é só um exemplo, tá? Não que eu vá usar isso em algum momento. Na verdade, até usaria em luzes, lâmpadas, essas coisas, se você for fazer uma textura para Light Mask e afins, você usaria isso. No caso aqui, eu acho que eu teria que usar outra textura. Ou poderia também usar esse esquema, que é o render by selection. Eu acho que foi até o César Augusto que me pediu para fazer isso. Se vocês estiverem com um objeto já com textura e quiser adicionar um efeito nesse objeto, por exemplo, esse que eu coloquei agora, vocês dupliquem o objeto, né? No caso eu vou ficar com esse objeto original e esse aqui vai ganhar esse efeito aqui dos tauros em volta. Então, né, eu dupliquei ele, vou criar opa, deixa ele bem pertinho mesmo. Vou criar um novo material para ele. Escape Taurus. Vou criar uma nova textura também. New Escape Taurus. Assim. E vou colocar ela aqui, ó. Texture, Image Texture. Escape Taurus. Ficou preto porque eu estou no modo textura. Então, vocês vão selecionar aqui a original, né? Que no caso é essa aqui. Isso. Escape 01 e selecionar o que vocês copiaram. Aí vocês vêm aqui na aba do Bake e vocês vão selecionar aqui, ó, Select to Achieve. E no High, e aqui embaixo, ó, High Distance, vocês coloquem 0.1 ou é ponto 1? É ponto 1.
E com eles dois selecionados, vocês apertem Bake. A demora varia de cada máquina, tá? Minha máquina não é lá, essas coisas. Mas dá conta do recado. Tá prontinho. Então eu vou ter esse aqui é original e esse aqui foi o que eu fiz do original com esse efeito aqui do Taurus. Podem ver que ele até escureceu mais, por já ser um render do render, entendeu? Beleza? Aí vocês salvam a imagem. Vem aqui em Image, Save as Image. Caso eu podia salvar até no desktop. Save as Image e ele vem pra cá. Depois vocês abrem no Photoshop, faz o alpha bonitinho e tal. Belezinha? Assim, eu já ia esquecendo desse detalhe também. Os cortes, né, entre aspas, que nós fizemos aqui, o que vocês vão fazer com eles? Vocês vão selecionar eles, né, e vão apertar o V. Prontinho, ó. Ele vai dar, por isso que eu falei para colocar escondido, ele vai dar essa pequena efeito aqui. Aí vocês selecionam todos e apertem V. E aqui, mesma coisa. Eu deixei isso pro final, porque para você não sair cortando toda a peça e fazendo isso em toda a peça, então tem que ser cortes bem pensados, entendeu? Para ficar algo bacana, não ficar, né, pedaço de textura para todo lado. Quanto menos cortes ela tiver, melhor. O bom da textura é você deixar ela inteiriça assim, ó, porque aí não aparecem falhas e tal. A falha que você tiver que fazer, você faz esse corte e deixa ela escondidinha. Beleza, galera? Mais uma dica aqui também é a respeito do Light Mask, que teve um, acho que o Lucas Carvalho que me pediu isso também. Ai meu Deus, cadê esse escape? Ih, rapaz, sumiu o bendito do escape, vamos excluir de todo jeito. Vou tentar achar deixa eu ver, um UV Sphere, e eu vou usar aqui, cortar ele na metade. Cortar ele na metade, vou fazer desselecionar essas partes aqui que são desinteressantes. Essas aqui também. Vocês já vão entender o que eu estou fazendo. Aí aqui eu vou apertar Alt mais P. Vou dar um Poke Face. Você vai fazer um X, né? E no modo Vertex eu vou selecionar todas essas pontas. Vamos fingir que isso aqui é uma luz, é um globo de LED, né? E pá, globo de LED. Seleciona tudo certinho aqui. Ver se está tudo selecionadinho. E aí eu vou dar um scale nela para deixar maior. Fica tipo um... Deixa eu dar um invert face aqui. Flip normals. Aí. Certo? Mais ou menos isso. Se vocês derem smooth, ele vai ficar bem zoado assim. Então o que vocês fazem? Selecionem essa parte que vocês... Opa! Que vocês fizeram isso. E seleciona ela toda assim.
e aperta Ctrl E e vem o Edge Split. Ele vai fazer praticamente o mesmo processo que eu fiz anteriormente, né? Ele vai cortar, então vai ficar assim leve e vai ficar bem reflectivo, tal. Bom, ah, vamos inventar aqui uma luz aqui no meio. Deixa eu ver. Vou adicionar um cylinder. Para quem não sabe também, né? Quer ver? Vem Add, Cylinder, Ctrl A mais Cylinder. E aqui nesse canto, ó, ele tem a opção das vértices do cilindro, né, do ângulo e tal, a profundidade. Isso antes de vocês mexerem aqui no cilindro, tá? Antes de mexer nele, tem essa opção de deixar do jeito que você já quer. Isso com a maioria dos meshes que estão pré-prontos ali. Aí diminui ele um pouquinho. Opa, centralizar isso aqui. Ai, ai, ai. Com o Shift vocês deixam o coisa menos sensível, fica mais fácil para posicionar. Aqui assim, bonitinho. Vamos dizer que isso aqui é a lâmpada. E vou dar um Alt Center para emergir todas as coisas no centro. Mais smooth, pronto. Ficou bonito. Bom, para fazer o Light Mask, é praticamente o mesmo processo. A diferença é que vocês vão deixar o mundo, né, mais escuro para aparecer só o efeito do Light Mask no 3D. Então, ou seja, você tem que estar com o seu, oh meu Deus do céu, tem que estar com sua lanterna pronta e depois você vai usar ela mesmo com o mesmo VMAP nesse processo, beleza? Então vou selecionar, primeiro eu vou criar um matte qualquer, com diffuse mesmo. E depois eu vou criar esse matte aqui. Vou apagar o diffuse, vou colocar o matte de emissão. Cadê? Emissão. E aqui na emissão vocês usem a cor do Light Mask, por exemplo, azul geralmente é ré e farol alto, então vocês usem isso. Assim como eu havia dito, vocês desliguem o Ambient Occlusion, vocês têm que deixar o mundo muito escuro. Os nodes no mundo. E aqui vocês colocam o strand dele em 0 praticamente. Ó, vai demorar um pouco, mas esse vai sair um resultado bacana. Viram? Vou até unir eles dois, não tem problema. Vou fazer um overmap disso tudo antes aí, ó, bonitinho. Infelizmente ele vai ficar todo coisado assim, né, por causa do Edge Split que eu usei. Mas se eu descobrir uma forma melhor, eu ensino vocês. E também como vai ser uma coisa de uma luz pequena, né, por exemplo, mais ou menos a essa distância, vai já dar um resultado melhor, né? Vocês vão criar uma imagem de novo, aquele mesmo processo. Light Mask. Ok. Aqui eu vou usar textura em imagem e Light Mask. O tutorial deve estar enorme, cara. Copia a textura e cola aqui também. Pronto. Ctrl C, Ctrl V. Simples. O Blender funciona muito isso. Então já estou com o V pronto. Vou vir aqui em Bake. Vou desativar o Select Stativ, que eu estou fazendo uma textura de uma só. E vou aqui segurar em Bake. Prontinho. Vamos esperar. Tá indo rápido porque eu estou usando poucos samples, poucas amostras de renderização. Então não vai ficar um resultado perfeito, mas vai ficar rápido, né? Ó, a textura é essa aqui, mas o resultado é esse.
Aí, ó. O Light Mask ele funciona, ele usa todos os canais, né? Então, fazendo essa textura aqui, se você for, se você for usar só, né, farol, essas coisas e tal, é só jogar um alfa preto, né, sem nada branco, só um alfa preto em cima, que ele vai funcionar legal, porque o alfa, o próprio alfa ele já é uma função de luz, ele é auxiliar, se eu não me engano. Então você deixa um alfa todo preto em cima, salva com interfolha de alfa, que vai dar sucesso. Aí só posicionar ela no quadro nas duplicações corretas, né, que no Eurotruck tem isso, né? Uma duplicação, aí outra duplicação e tal, certo? O básico é isso. Vamos ver só outra opção aqui. Vamos ser mais ousados. Quer ver? Vou criar um novo material do Cebolinha. Vou criar aqui verde. E esse verde, né? Coloca verde aqui também. Procurem deixar o mesmo tom de verde de alguma textura de lá, né? Deixa um tom bem de verde mesmo. Vou selecionar essa coisa aqui, desselecionar e dar a seguir para ele ficar verde. Quer ver? Ó. Ora, se eu não colocar emissão aqui, obviamente não vai funcionar, correto? Vou colocar o mate de emissão. Essa altura do campeonato, cara, dá uma dessa. Aí. E aqui é mais fácil duplicar o material, vocês vêm nessa setinha mais e duplica, coloca outro nome, por exemplo, laranja. E depois vocês colocam o laranja e volta aqui esse aqui que estava no verde. Esse aqui você muda de cor. Vou colocar aqui, ó. E eu vou selecionar select esse verde. Na verdade vou selecionar o azul, né? E a seguinte laranja. Olha aí. É um light mask, né? Não é o mais complexo, mas é um light mask. Tem uma opção bem bacana também do strange aqui, né? No caso é a força da luz. Então vocês podem colocar aqui, tipo, tá 1000, coloca 4000 de força, que ele vai ficar bem mais forte. Ou também, se você mudar aqui de cor, colocar tá 1.0, eu vou colocar 0.4. Ponto do vai ficar mais fraquinho, entendeu? Fica bem bacana. Ou vocês podem dar esses ajustes mais finos em algum editor de imagem, Photoshop, enfim. Trabalhando ali com a relação dos canais RGB, entendeu? Fica mais tranquilo. Beleza? Espero que tenha sido bem proveitoso o tutorial para vocês tenham aprendido bastante. É meio complicado achar essas coisas na internet, geralmente não é algo relacionado a Eurotruck, então fica um pouco mais difícil né, de aprender e aplicar aquilo, né, na nossa função ali do jogo. Beleza? Deixa eu dar outro bake aqui para ver como é que vai ficar isso aqui. Mas antes eu vou ter que copiar essa opção aqui de imagem textura para esses dois materiais também. Se eu quisesse separar tudo isso, eu simplesmente faria isso aqui, ó. Selecionaria tudo, apertava P e by material, ele ia separar por materiais. Ó. Por isso que eu falei de vocês usarem os materiais com nomes diferentes para ficar bem mais fácil de separar depois. Agora já coloquei, deixa eu dar um DUVMap, dar um bake aqui pra gente ver. Isso agora acho que vai demorar um pouco, porque tem mais de um objeto. Olha aí, quase uma pintura de
ficou meio bugado o negócio. Deixa eu fazer o seguinte. Cadê? Tem a opção de atualizar o... Às vezes ele tá funcionando, só que ele dá essa bugada e não aparece o resultado da textura. Ó, ele tá na textura certinho. Deixa me ver, deixa me ver. Deixa eu fazer o seguinte, se eu salvar ele aqui no desktop, só vai abrir de novo. Ou não, né? Porque eu não salvei a textura, mas é anta, né? Não esqueçam de salvar a textura, que senão vai dar ruim pra vocês. Olha aí. Agora foi. Certinho? Isso aqui no jogo, vocês peguem, de preferência, peguem um material de Light Mask, tá? Pra não ter problema, que ele já vai vir com o shader bonitinho, com todos os, né, com as configurações. E só troquem a textura, coloquem de vocês aí. Vai ficar show de bola, beleza? Bom, é isso aí, eu espero que vocês tenham curtido, tenham aprendido bastante. Eu pretendo estar trazendo mais coisas e tal, com o tempo aqui. Ensinar sobre Fake Shadow, entrar um pouco mais ali na modelagem, né, que eu mostrei. Mas por enquanto é isso, beleza? Grande abraço para vocês aí, avaliem o vídeo, comentem aqui o que vocês acharam. E até a próxima. Falou? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e fui!